Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês os conectores lógicos que a gente tem para a gente conseguir montar as nossas fórmulas em lógica computacional. Então, para a gente ter uma noção geral, antes da gente explicar um por um desses conectores, vou mostrar uma forma aqui para vocês aprendam e gravem quais são os conectores lógicos de uma forma mais simples que a gente tem. Então, o primeiro de todos que a gente tem é a negação. Em seguida, vocês têm a conjunção, que é o nosso AND, o nosso E. A gente tem a disjunção, que é o OR, o OR. E a gente tem o OU exclusivo. Então, se vocês pegarem esses 4 conectores lógicos, a gente vai, de forma intuitiva, descobrir quais são os próximos. Não descobrir, mas a gente, de uma forma, a gente consegue chegar aos próximos. Uma vez que a gente tem a conjunção e a gente nega a conjunção, a gente vai ter uma situação. Quando a gente tem a disjunção e nega ele, a gente vai ter uma outra situação. Quando a gente tem o OU exclusivo e nega ele, a gente chega numa outra situação. Mas antes disso, a gente tem o nosso condicional ou implicação, porque a gente não consegue negar ele para chegar em alguma situação. Ele é único como a negação. Então, vocês gravem a negação, a condição, conjunção, disjunção exclusiva e as outras 3 a gente chega. Então, se a gente negar a conjunção, a gente chega no não E, porque a conjunção é o nosso E negado, a gente chega no não E. A disjunção, da mesma forma, negado, a gente chega no nosso não OU. A disjunção é o OU, a gente chega ao não OU. E o OU exclusivo, se a gente negar o OU exclusivo, a gente chega à bi-implicação ou à porta-coincidência, se você tiver na eletrônica. Então, esses são os conectores lógicos que a gente vai ver agora, o comportamento de um por um. Mas essa é uma forma já inicial de vocês poderem, de certa forma, gravar quais são os nossos conectores lógicos. Então, o primeiro dele, na lógica, a gente representa com esses 2 símbolos. Eles são a negação. Toda vez que eu tiver uma proposição P, a gente vai representar a sua negação através do não P, como a gente consegue ver aqui. E se a gente for perceber todas as possibilidades de valores verdadeiros e falsos que uma proposição pode assumir, uma única proposição, são 2, lógico, eu só preciso verdadeiro e falso. E se eu quiser negar o P, por exemplo, aqui como está falso, ele fica verdadeiro. E se eu negar alguma coisa verdadeira, ele fica falso. Simples assim. O próximo conector lógico que a gente tem é a conjunção. Ele é representado por esse símbolo do chapéu, né, vamos chamar assim, e a gente consegue fazer ele é um conector, né, uma porta lógica, um conector lógico binário, ou seja, eu preciso de 2 entradas, então eu vou ter 2 proposições aqui, o P e o Q, e a gente vai fazer P e Q, como a gente consegue ver aqui. Então, quando a gente tem essa situação, a gente vai ter 4 possibilidades. Já que eu tenho uma porta binária, né, quando eu tenho o valor binário, né, 2 elevado à quantidade de proposições que eu tenho, 2 elevado a 2, vão me dar 4 possibilidades. Então, dessa forma, eu vou ter as combinações falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro, verdadeiro. Então, a porta ela tem um comportamento onde ele sempre vai pegar o menor valor, ele sempre vai pegar os valores falsos. Então, toda vez que eu tiver alguma coisa falsa, esse valor vai prevalecer. Então, se eu tenho P e Q, eu tenho os 2 valendo falso, é lógico, é falso. Se eu tenho P e Q, onde o P seja verdade, o P seja falso e o Q seja verdade, o falso prevalece. É o verdadeiro e falso quando tiver P sendo e o Q. O P sendo verdade, o F sendo e o Q sendo falso, vou permanecer o F. E a porta E só vai permitir que o valor de saída seja verdade quando as 2 entradas, né, as 2 proposições também forem verdade. Então, V. Então, percebam que se eu substituir por 0 e por 1, os valores 0 sendo falso e verdade sendo 1, vocês vão chegar aos valores, né, na situação de que a porta E ele só vai pegar o menor valor. Então, percebam que se FF sendo 0 e 0 menor é 0, 0 e 1 menor é 0, 1 e 0 menor é 0, e 1 e 1 menor entre 1 e 1 é 1. Isso a gente pode fazer também, da forma que porta E ela só é verdade, só sai a situação, a proposição como verdade, caso todas as entradas que eu tenha sejam a verdade.
A próximo conector lógico que a gente tem é a disjunção. A disjunção ela é similar a um V, ela não é um V, mas ela é representada assim, então ela também é uma porta binária, daqui para frente, com exceção da negação, todas as portas são binárias. Então a gente vai ter a mesma situação com 4 possibilidades a princípio. Então, P ou Q, quando eu tenho falso e falso, o que a porta U vai me dar como comportamento? Ele sempre vai me dar o maior valor entre os dois. Ele sempre vai prevalecer a verdade entre as opções de entrada que eu tiver. Então, entre falso e falso vai dar falso, entre falso e verdadeiro eu vou ter verdadeiro, porque o verdadeiro prevalece. Entre verdadeiro e falso, o verdadeiro prevalece. E quando as duas entradas das minhas proposições são verdade, a minha saída também é verdade. Se vocês perceberem, vocês trocarem por 0 e por 1, vocês vão ver que ele sempre vai pegar o maior valor das entradas que eu tenho. 0 e 0 pega o 0, entre 0 e 0 maior entre os dois é 0, entre 0 e 1 maior é 1, entre 1 e 0 maior é 1, entre 1 e 1 maior é 1 também. A nossa próxima porta é o ou exclusivo. O ou exclusivo ele tem um comportamento diferente. Quando a gente tem uma porta binária, uma situação binária com duas entradas, ele tem um comportamento e que é muito difundido, mas a gente pode apresentar um outro comportamento também, que eu vou mostrar para vocês. Percebam que quando eu tenho o ou exclusivo ele vai diferenciar um pouquinho do ou. O ou tradicional, ele permite que quando eu tenha duas coisas verdade, que eu também tenha uma saída verdade. Então, o ou exclusivo você pode trazer numa situação para a vida real, onde você tenha que fazer uma escolha. Ou uma coisa vai acontecer, ou outra coisa vai acontecer. As duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo. Então, se eu tiver falso e falso, vai dar falso. Se eu tiver falso e verdadeiro, vai dar verdadeiro. Se eu tiver verdadeiro e falso, vai dar verdadeiro. Se eu tiver verdadeiro e verdadeiro, vai dar falso. Percebam que é bem similar porta U, com a exceção da nossa última linha. É lógico, se duas coisas não acontecem, elas não acontecem ao mesmo tempo. Ou acontece uma ou acontece outra, é verdade. E se as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, dá falso. Uma outra forma também que a gente tem para verificar o ou exclusivo, e principalmente quando a gente tiver mais do que uma proposição na entrada, é que ele sempre vai pegar o valor ímpares de verdade, vai permanecer que tem a verdade. Vejam só, nessa minha primeira linha, meu número de verdades é 0, um número par. Vamos dizer que 0 é um número par, então eu tenho uma saída F de falso. Então, quando eu tenho P e Q, percebam que na segunda linha, um sendo falso e outro sendo verdadeiro, eu só vou ter um valor verdade. E esse valor verdade é um valor ímpar, então a saída é verdadeira. Então, percebam que na linha de baixo eu tenho V e F, eu só tenho um verdadeiro. E na segunda eu tenho número par de verdade, o que vai me dar falso, e isso esse comportamento vai se estender para a quantidade N de entradas e proposições que eu tiver com a porta ou exclusiva. A próxima porta é o nosso condicional ou a nossa implicação. Ele chama condicional porque eu posso ler se P, então que, ou simplesmente P implica em que. Ele é representado por essa seta. Então, se eu tiver falso e falso, ele vai dar verdadeiro. Se eu tiver falso e verdadeiro, ele vai dar verdadeiro. Se eu tiver verdadeiro e falso, ele vai dar falso. E se eu tiver verdadeiro e verdadeiro, ele vai dar verdadeiro. Ou seja, essa porta ela só é falsificável caso alguma coisa tenha sido verdade e depois se transforma numa mentira. Então, isso é uma falsidade. Essa é a única situação onde o condicional ou a implicação vai realmente falsificar a nossa saída. Partindo para as portas agora negadas, percebam que eu tenho o não E, que é basicamente o comportamento do nosso E, como a gente já viu. Percebam que ele pega os valores menores. E agora eu tenho que fazer a negação desses valores. E para negar é simples, basta que a gente inverta os valores. Onde está falso fica verdadeiro, falso verdadeiro, falso verdadeiro. E onde está verdadeiro fica falso. Achamos a tabela verdade do nosso conector não E. O não ou segue o mesmo comportamento. Percebam que a gente tem que retornar
a tabela verdade, ao mapeamento que a gente fez da porta ou. Percebam que a gente tem, onde tem falso, falso vai dar falso, e os outros todos vão dar verdadeiro, porque a verdade sempre prevalece no ou. E a gente precisa fazer agora a negação desse valor de saída do P ou Q. Percebam que basta negar, basta inverter como a gente fez na E, onde está falso fica verdadeiro, e onde está verdadeiro fica falso. A biimplicação, agora, ela tem um comportamento diferente. Percebam que eu tenho a implicação com uma seta para lá e a biimplicação eu tenho uma seta para cá e as duas, como se eu tivesse uma seta para a esquerda e uma para a direita junto, no mesmo conector. No mesmo conector não, no mesmo gráfico. Então, o comportamento ele é inverso ao da nossa porta ou exclusivo. Então, a biimplicação, onde eu tenho coisas iguais vai dar verdade, onde eu tenho coisas diferentes vai dar falso. Percebo que é exatamente o inverso que eu tenho da negação do meu ou exclusivo. Percebam que onde está falso fica verdadeiro, onde está verdadeiro fica falso. Então, só para que vocês vejam que as duas saídas aqui são exatamente iguais. Vocês percebam que o P implica em que na primeira linha da verdade, a negação da verdade do ou exclusivo também, e as outras linhas também. A segunda é F e F, a terceira é F e F, e as saídas de P implicação na última linha da verdade, e a negação também da verdade.